E aí pessoal, beleza? Bem, eu estou gravando aqui a primeira aula que eu tinha falado para vocês sobre os conteúdos que eu vou trabalhar em sala de aula invertida. Então, o primeiro deles é molalidade. Então, para nós entendermos o que é a molalidade, primeiro temos que fazer uma definição. Então, quando eu vou definir molalidade, eu digo que molalidade é a relação entre o número de mols do soluto com a massa do solvente. Então, nessa situação aqui, olha só, nós temos a definição do que seria a fórmula ou o cálculo de molalidade, que é o que? A relação entre o número de mols do soluto e a massa do solvente. Então, nessa situação aqui, nós conseguimos já, a partir dessa definição, extrair as grandezas para a fórmula. Lembrando que molalidade ela tem como símbolo a letra W. Então, toda vez que eu for representar molalidade, eu vou colocar um W como o símbolo dessa equação, da forma que eu vou calcular isso daqui. Tá? Então, olha só. Temos aqui duas grandezas. Eu tenho um número de mols e massa. Então, nessa situação, quando eu for calcular a molalidade, eu vou usar essas duas grandezas aqui, certo? Então, vamos logo à fórmula. Então, foca aqui. Foca. Foca. Aqui. 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 Tá? Então, vamos à fórmula. Quando eu vou fazer a fórmula da molalidade, eu digo que molalidade é igual a número de mols sobre a massa do solvente. Nessa situação, não confunda a massa do solvente com a massa molecular dele, tá? São coisas diferentes. Opa, esqueci de uma coisinha aqui. Aqui eu tenho N1, né, que é o número de mols do soluto, e o M2, que é a massa do meu solvente. Muito bem, então vamos colocar aqui para vocês não esquecerem. Lembrando que W é W de molalidade, N1 é o número de mols do soluto e o M2 é o é a massa do solvente. Eu estou fazendo tudo coloridinho porque eu comprei um monte de caneta nova que eu estava doido para estrear e usar todas as cores possíveis aqui. Então, bem, então aqui nós temos molalidade, que é o W, é igual ao número de mols do soluto e a massa do solvente. Então, aqui nós temos duas situações, tá? Primeiro, antes de explicar a resolução da fórmula, vamos a um ponto que o número de mols do soluto... Opa, caneta errada, deixa eu pegar o verde aqui. O número de mols do soluto, como eu tenho número de mols, a unidade de medida que eu vou usar aqui é mols. Então, eu vou usar mols para representar o número de mols. Óbvio. Até aí, nada demais, qualquer um que tem um mínimo de neurônios na cabeça consegue deduzir isso sozinho, eu acho. Agora, quanto à massa do solvente, nós vamos utilizar ela sempre em quilogramas. Tá? Você nunca pode usar aqui a massa em gramas. Se tiver em gramas, você vai converter, fazer aqueles cálculos de conversão simples que nós estamos acostumados a fazer. Então, aqui, a massa do solvente sempre será em quilogramas, nunca em gramas. E a molalidade? A molalidade, nós usamos uma unidade de medida específica, que é o molal. Então, sempre calculo molalidade, eu utilizo molal como unidade de medida, tá? É molal.
É engraçado falar molar, né? Eu também acho. Mas se você não achou também... Enfim, né? Então, nessa situação, eu tenho aqui a molalidade, que é medida em molar. O número de mols do soluto, eu tenho aqui como N1. Porém, caso você não tem um número de mols, você consegue obter ele fazendo o seguinte cálculo. Nós sabemos que o número de mols ele é igual a massa do soluto sobre a massa molecular. Então, eu tenho aqui, para eu poder determinar o número de mols do soluto, eu vou pegar a massa da substância e dividir pela massa molecular. Ok? Então, a partir dessa lógica, você consegue chegar a esse número de mols. Claro, se o exercício já não te der um número de mols, se já te der um número de mols, você não precisa fazer relação nenhuma. Ok? Então, agora, certinho? Muito bem. Então, agora, depois que foi explicado, né, vamos fazer aqui alguns exemplos para vocês conseguirem compreender melhor como é o cálculo de molalidade. Tá? Então, vamos aos exemplos aqui agora. Agora! Exemplo número 1. Vamos lá. Qual a molalidade de uma solução onde temos 4 mols de soluto dissolvidos em 8 kg de solvente? Então, nessa situação aqui, olha só, nós vamos resolver esse cálculo para ter como fim de exemplo. Tá? Então, vamos tirar aqui molalidade, que é W, é algo que eu não tenho. Eu não tenho molalidade, então eu quero determiná-la, perdão. Eu quero descobri-la. Então, nessa situação, se eu quero descobrir a molalidade, eu preciso do número de mols do soluto e da massa do solvente. Então, olha só, vamos observar aqui uma coisa. Para nós podermos calcular, primeiro nós temos que extrair essa informação do exercício. Então, aqui eu tenho qual a molalidade? Molalidade é o que eu quero saber. Então, nessa situação, eu não sei, eu vou pôr um ponto de interrogação, porque eu não sei. Se eu soubesse, eu não colocava. De uma solução onde temos 4 mols de soluto. Então, aqui eu tenho 4 mols. Logo, ele já me deu o número de mols. Então, em N1, eu vou colocar aqui 4 mols. Tá? Que é 4 mols do soluto. E dissolvidos em 8 kg de solvente. Então, aqui já me deu a massa também do solvente, que é 8 kg. Então, olha só. Eu já tenho o número de mols do soluto e a massa do solvente. Eu não preciso fazer nenhum cálculo a mais, nem nenhuma conversão. Por quê? Porque eu já tenho aqui a massa em quilogramas e o número de mols. Então, é só eu jogar tudo na fórmula e calcular. Então, eu tenho aqui molalidade é igual a número de mols do soluto sobre a massa do solvente. Então, eu tenho aqui, né, foco agora, foca. Vamos resolver o cálculo aqui, foca. Então, eu tenho aqui número de mols do soluto sobre a massa do solvente. Então, molalidade vai ser igual a quê? Número de mols do soluto, 4. Sobre a massa do solvente, 8. Então, 4 dividido por 8 é igual a... Muito bem! Meio. Ótimo, vocês são excelentes em matemática. Então, meio. Então, eu vou ter meio o quê? Lembrando que a unidade de medida de molalidade é molar. Então, eu tenho aqui meio molar. Certinho? Então, a minha resposta aqui equivale a meio molar. Vamos para o exemplo número 2. Então, aqui, vamos para o exemplo número 2, tá? Vamos ajeitar aqui certinho. Ótimo. Pronto. Exemplo número 2. Determine a molalidade presente em 900 gramas de água, H2O, para quem não sabe, essa é a fórmula química da água, ao dissolvermos 2,5 mols de cloreto de sódio. Para quem não sabe, cloreto de sódio, NaCl, é o sal de cozinha, é o que você come todo dia, né? Caso você não tenha problema de pressão alta. Então, vamos lá. Vamos determinar a molalidade. Ele pede para você determinar a molalidade. Molalidade é algo que eu não tenho. Então, eu não tenho molalidade, é o que eu quero descobrir. Então, eu tenho aqui N1
que é o número de mols do soluto, sobre a massa do solvente, que é o M2. Então aqui nós temos duas situações onde eu tenho o N1 e o N2 para poder calcular molaridade. Vamos lá. N1 é o número de mols. Então tem aqui 2,5 mols. Então ele vai dissolver 2,5 mols de cloreto de sódio. Então tem aqui 2,5 mols. Contudo, observem aqui. Qual é a massa do meu solvente? Nós sabemos que a água é um solvente universal. Então eu tenho aqui 900 gramas. Só que olha só, a massa está em gramas. Eu não posso calcular de forma alguma a molaridade com a massa em gramas. Então o que eu vou fazer? Eu vou converter, transformando gramas em quilogramas. Para quem não sabe, você vai dividir por 1000, tá? Então 900 dividido por 1000 equivale a 0,9 quilogramas. Então nós vamos utilizar 0,9 quilogramas para fazer o nosso cálculo de molaridade. Então vamos lá, não é? Molaridade, vamos pegar aqui W, é igual a número de mols do soluto sobre a massa do solvente. Então, molaridade vai ser igual a quê? 2,5 dividido por 0,9. Então, nessa situação aqui eu tenho 2,5 dividido por 0,9, que vai me dar uma molaridade de quanto? 2,77 o quê? 2,77 molal. Então aqui eu tenho a molaridade resultante desse cálculo aqui. Certinho? Ok, crianças. Então continuamos depois na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram também, não tem muita diferença. Vocês vão ter que aprender isso daqui de qualquer jeito. Tiramos as dúvidas na sala de aula. E qualquer coisa, desculpem se teve alguma coisa fora de foco e tudo mais. É que a minha câmera não é lá muito boa, né? Mas estamos nos esforçando. Bem, então até a próxima. E tchau, tchau.